Um sinônimo indescritível de psicopata com pontos estratégicos que sempre rolam em vários animes, encaminha a gente a pensar em uma personagem icônica específica, né, cara? Tanya von Tegrutchev. Pois é, por isso que hoje eu trouxe pra vocês um vídeo onde a gente vai conhecer a fundo sobre essa meio doidinha das ideias aí e também ao mesmo tempo ver todo o poder dela, tanto da parte estratégica quanto militar, que é completamente descomunal, cara. Então, se assenta aí, relaxa seu bumbum na cadeira e vem comigo pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Originalmente tendo um assalariado que foi assassinado em 2013 e acabou renascendo como uma garotinha que vive em uma versão alternativa da Europa durante o final do período entre guerras. Com apenas 9 anos de idade, Tanya entra para as tropas de magos do Império e é assim que ela é promovida para segunda tenente, cara. Os seus talentos, as suas estratégias, a sua eficiência e crueldade fazem dela um recurso útil para o Império. Claro, né, mano? Uma ameaça totalmente grande do campo de batalha para as forças inimigas. Desde que ela se formou no colégio de guerra, né, com os 12 cavaleiros, ela recebeu um título de Von também, junto com outros soldados. Além disso, ela também lidera o seu próprio batalhão de magos recém-formados, conhecido como 223º Batalhão de Magos Aéreos do Exército Imperial. Cara, fortíssimo. Realmente ela é uma garotinha digna de ser chamada de tenente, cara. Além de ser digna também do seu like nesse vídeo. Manda pra gente esse like brabo. Capricha aí, mano, porque isso vai movimentar a gente aqui, mano. Vamos ficar firme e forte, trazendo muito mais coisa. Quem sabe a nossa Tanya, a gente não entra mais a fundo em Yojo Senki. Pode ser, mano, com certeza. Se você trouxer o feedback maneiro pra gente, a gente vai entrar muito mais a fundo. Vocês sabem muito bem disso, sabem como é que eu sou. Então, manda bala aí nesse like brabo. E você que não é inscrito, se inscreve, hein, mano. Vem com muita força, que ajuda tanto a Tanya quanto a gente, mano. Então, eu e a Tanya estamos aqui agradecendo firmemente. E agora sim, vamos nessa. A Tanya é uma personagem muito complexa na sua vida passada, tá? Ela mesmo se descreve como alguém que é muito complexo, tendo seus próprios complexos, né? Tanto sendo ele de superioridade quanto de inferioridade. O que é mostrado pra gente como ela se compara com gênios reais com os quais não podia competir, enquanto também desejava sempre estar acima de todos os outros. Ela também tem muitos traços meio sociopatas aí, ela é fria e calculista e muitas vezes tem outros objetivos, ela pode usar tudo ao seu favor. Isso permitiu, inclusive, que ela subisse rapidamente nas fileiras das suas carreiras em ambas as vidas, como, claro, exemplo, o Exército Imperial 203. E, originalmente, ela nem se importava com eles. A real é que ela pensava neles como recursos humanos para o Império. No entanto, uma vez que ela estava meio apreensiva em ganhar reputação e registro, ela tentou manter aqueles soldados que estavam sob o comando dela vivos. Mas o lance que aconteceu aqui, galera, foi a oposição da mente dos homens dela, porque eles que passaram a pensar como ela era uma adorável superior devido a ela estar brava porque perdeu algumas tropas em batalha, eles erroneamente pensaram que estavam sofrendo perdas dos seus companheiros ali e tal, e ela estava abalada com isso. Nesse caso, eles acabaram se tornando mais leais a ela e tornando ela mesma um exemplo para eles se tornarem mais patrióticos, prontos a sacrificar suas vidas para proteger não apenas o país, mas também para proteger a sua comandante, sacou? Não que isso mude, tá? Porque ela mesma passa a demonstrar um pouco mais de preocupação com ele, sentimento pessoal em si com o esquadrão, quando o tempo passa. A Tanya aposta nos números, cara, seguindo a escala da economia de Chicago, que afirma que tudo tem um preço, tá ligado? Isso pode ser visto pela eficácia dela, com que ela escolhe, por exemplo, elevar os seus subordinados para serem um recurso humano mais valioso que ela possa usar em combate. Isso também permite que ela se torne a comandante muito eficiente, porque em questão estratégica, né, e decisiva, cara, ela tem estratégias absurdas e não deixa as emoções prejudicarem de forma alguma isso. A Tanya também se vê como um recurso humano lucrativo, fazendo de tudo para aumentar o seu próprio valor aos olhos dos seus superiores, o que leva ela a se apresentar como um soldado perfeito desde o seu recrutamento. Isso impressiona também a energia dos próprios companheiros, particularmente falando de Eric, que considera ela uma psicopata por causa da crueldade que ela tem em mente em si, né? Às vezes essa característica dela também pode se tornar uma desvantagem para ela, como a falta de empatia que impede que ela se coloque no lugar de outras pessoas. Em particular, a falta de percepção, que a gente pode dizer, da possibilidade de que as pessoas que ela ofendeu, né, por causa das demissões na vida passada, sejam insensíveis e se vingue dela como justamente
aconteceu. No caso, quando o cara foi assassinado, né? Não seria dela, é dele nesse momento, porque ele ainda estava na vida anterior. O cara empurrou ele lá no trem, né, no segundo episódio do anime, mais ou menos. Mas a gente também pode dizer, galera, que ela é uma pessoa libertária. E isso pode ser visto no seu monólogo sobre liberdade e vontade e objetivo de vida que ela tem confortável na retaguarda. Algo que ela havia procurado na vida anterior também. Esse traço de personalidade também é a fonte da sua frustração sobre como o exército imperial trata os seus soldados, em que a missão é absoluta e ela não poderia desobedecer nem mesmo as missões suicidas que ela teria que fazer. É por isso também que a Tânia detesta o ser X, porque meio que desrespeita a liberdade dela, pretende converter ela a rezar pra Deus e tudo mais contra a sua própria vontade, porque ela não quer isso, sacou? Devido à sua fé na teoria da sinalização, que seria basicamente, para quem não entende de teoria da sinalização, é mais ou menos um modelo de mercado de trabalho de Spencer, onde os funcionários potenciais aí enviam um sinal sobre seu nível de habilidade ao empregador, adquirindo credenciais e educação por isso, tá? Sendo isso, então, a Tânia veste uma máscara do soldado perfeito para todo mundo, porque ela quer simplesmente demonstrar toda a capacidade dela para todos. Se a gente for olhar pela superfície, ela é exatamente o que o soldado imperial deve se esforçar para ser, para se tornar. Uma disciplinada, severa, que ainda se preocupa muito com a vida e a segurança das suas tropas. Um guerreiro estupidamente poderoso e brutal, que ainda adere às leis internacionais dentro dos seus próprios costumes. Uma pessoa com uma mente tática afiada, coragem inabalável e lealdade inquestionável ao seu próprio país. Um oficial que, no entanto, permanece humilde e respeitoso até mesmo para os oficiais não comissionados. Uma crente devota à religião que muitas vezes clama a Deus para abençoar o seu país. Tudo isso faria dela uma figura totalmente inspiradora. O fato é que ela é uma jovem que só faz os adultos ao seu redor prometerem trabalhar mais ainda. Por quê? Porque eles veem que ela é nova e eles veem tudo o que ela faz, né? Toda a determinação dela. E por alguns casos aí não é exatamente dela, né? Como o caso dela ser uma fiel a Deus e tudo mais. Isso ela meio que foi obrigada a fazer, mas demonstra para as pessoas ao redor dela que ela é uma pessoa devota, uma pessoa que está sempre pedindo. As pessoas acabam, os próprios adultos que estão por volta dela ficam pensando tipo, cara, eu tenho uma filha da idade dela, tá ligado? E nossa, ela faz isso tendo essa idade. Imagina a gente que já tá velhão e não faz muito o que ela faz, sacou? Então isso inspira as outras pessoas, ver alguém que é muito novo querendo fazer algo surreais. Mas a Tânia, além disso tudo, ainda tem uma crença muito forte na ideologia e na metodologia dela. E é também por isso que ela ignora o fato de que o que ela fez na sua vida anterior não deu o mesmo resultado na sua carreira e linha de agora, do tempo atual. Na maioria das vezes, ela assumiu que os outros soldados compartilhariam suas mentalidades, como se recusasse a se candidatar a uma missão perigosa, levando ela a uma série de fracassos a alcançar o seu próprio objetivo. Embora ela tenha notado que até não obteve os resultados que ela queria, a Tânia ainda assim acredita teimosamente que o seu método não é o motivo disso. E a gente pode falar que existe até uma diferença entre o anime e a novel. Embora o anime siga numa fonte original aí, ele destaca muito mais, de forma muito mais marcante, o lado mais cruel da personagem Tânia. No primeiro episódio, a Tânia propositalmente arranja uma morte de 2 soldados, enquanto na fonte original, ela simplesmente retira esses soldados do pelotão para poder evitar muitas discórdias. Então ela não mata eles em si. Ela também se comporta de uma forma mais fria e distante em relação a Visha, em vez que fica encantada com a sua ajuda durante o período de recrutamento no Batalhão de Magos. Mas falando da sua passagem de reencarnação agora, a sua morte levou ela ao seu primeiro encontro com o Ser X, como a gente viu, no qual ela expressou a sua natureza infiel das entidades metafísicas, como Deus e o Diabo. Mas como um ser que prendeu o corpo de uma criança, ela odeia profundamente e guarda rancor indescritivelmente contra ele, cara. Ela detesta tanto o Ser X a ponto de estar pronta para matar ele sempre que ele apareça para ela. E no caso dela sendo homem ainda, antes dela morrer, ela meio que apontou ele como uma falha na gestão da humanidade. O Ser X é mais ou menos o raciocínio porque a fé da humanidade a Deus foi corrompida. É basicamente isso, o que ela acha. Enfurecido pela grosseria e intrigado por causa do cara ter falado isso tudo, o Ser X também decidiu usar essa alma como um experimento. Então a entidade que reencarnou em outro universo com uma condição, que ela, se morresse novamente, não teria provavelmente uma chance de reencarnação. Talvez seja por isso que ela luta desde pequena, né? Talvez ela consiga se aposentar mais cedo, afinal de contas. Que, cara, sendo sincero, a gente ri, mas é real. Ela quer ter uma vida boa nesse lugar que ela tá agora, porque ela sabe que se ela morrer ali,
já era, tá ligado? Não vai ter outra chance dela reencarnar. Então, pra gente comentar um pouco desse novo mundo que ela entrou, ele se passa mais ou menos em 1914, num universo alternativo, em uma nação conhecida como Império. Quando ela entra na sua consciência pela primeira vez, ela já percebeu que estava em um orfanato. E aí, conforme ela foi crescendo, ela viveu na igreja por muito tempo, sem mudanças na sua vida diária, mas tivemos uma mudança. Tudo mudou quando um especialista foi verificar todas as crianças através dos testes de aptidão mágica. E aí, nessa lista, com uma criança com aptidão mágica, inclusive forte pra caramba, pelo menos o CX deu uma vantagem pra ela, né? Já reencarnou ela no outro mundo, se morrer não vai ter. Pelo menos deu uma magia lá pra ela, forte, né? E justamente por causa disso, ela se torna uma candidata promissora ao recrutamento das Forças Armadas Imperiais, percebendo que ingressar no exército é inevitável para ela, e vendo uma oportunidade de estabelecer-se melhor no mundo, a Tânia propriamente se voluntaria para ir, tá ligado? Para ter os melhores treinamentos, as oportunidades dela. Ela vê isso como um plano de vida para ser promovida a um curso de elite. Então, ela mesma se alista no exército imperial, novíssima, se forma com sucesso no campo de treinamento militar com 9 anos de idade, e depois que ela foi prontamente promovida para subtenente e foi colocada no comando do pelotão de fuzilamento de artilharias antes de ser atacada pela sua primeira missão, que aí foi quando as coisas começaram a mudar. E pra quem não tá ligado nessa primeira missão, cara, relaxa, meu querido, tamo aqui pra isso, pra te explicar. As diretrizes da primeira missão dela foi o seguinte: ela tinha que fornecer reconhecimento para as tropas terrestres. No entanto, enquanto ela realizava a sua tarefa, a unidade dela foi emboscada. Tânia, então, quando percebeu o que estava acontecendo, imediatamente solicitou uma permissão para recuar. Só que o pedido foi negado, não deixaram ela recuar. E as ordens dela foram completamente alteradas em fornecer o reconhecimento para manter a linha enquanto os reforços estavam chegando ali. E aí o que ela fez? Meu parceiro, despachou tudo, conseguiu destruir uma porrada de cara sozinha. A menina é sinistra, mano. Em questão de minutos, ó, evaporou geral, deixou soldado gravemente ferido, destruiu soldado, matou umas 4 pessoas, eu acho, com isso. Ou seja, ela enfrentou de frente, cara, bateu de cara com os malucos, com os inimigos. E durante a batalha, a Tânia ainda se machucou, mas foi pouco, né? Ela, inclusive, achou que ia até morrer nessa batalha, só que não aconteceu isso, não. Na verdade, ela foi cuidada pelos militares, e em troca do seu sacrifício ali, que foi altruísta pra caramba, ela recebeu homenagens e tudo. E pensando de forma estratégica do modo geral, a Tânia foi designada para testar o instável Elenium Type 95 Operation Orb, que é inventado pelo Dr. Shugel, que é o primeiro voo, basicamente, a usar um protótipo de Orb. Ela explode, inclusive, quando atinge os primeiros 6.000 pés acima do nível do mar. A Tânia não consegue controlar isso completamente, tendo alguns ferimentos leves na primeira vez. Mas, cara, isso fica notável, que ela fica irritada quando a gente vê ela fazendo isso várias vezes. Ela foi levada pra testar esses negócios aí e ficava estourando 50 milhões de vezes. Ela ficou irritada a ponto de querer mudar pras linhas de frente, que era o que ela não queria. Ela queria ter uma vida tranquila. Então, meu querido, temos aí uma bênção do X, cara. O Senhor X visita ela à noite e abençoa, entre aspas. Pra ela não é abençoada, né? Pra ela é um orbe, na verdade, amaldiçoado, que gera melhorias nele. Quando ela testa o orbe de novo, que ele tá prestes a detonar durante o voo, aí é quando ela reza pro Senhor, né, pra Deus, que é justamente o que o Ser X estava querendo que ela fizesse para poder fazer o negócio funcionar. E aí ela consegue. Depois de orar, ela se agarra ao controle completo do orbe e utiliza ele com sucesso. Dessa vez, já passando pela mente dela que literalmente passar pelo momento que ela passou, né, na vida passada, que tinha sido empurrada de frente pro trem e tal. Então ela lembra disso e, cara, sinceramente ela não queria passar por isso de novo, mano. Pelo que a gente falou, inclusive. Pô, ela não sabe o que vai acontecer agora. Ela não vai ter mais futuro depois daquilo ali. Se morrer, acabou. Então ela não vai querer fazer isso. Agora, pulando um pouquinho para a parte das habilidades dela. Como um soldado excepcional, galera, a Tânia tem uma capacidade e traços físicos inimagináveis. Quando ela era criança, inclusive, ela não possuía muita força física, mas ela era capaz de melhorar as suas próprias habilidades físicas básicas através de feitiços de aprimoramento mágico. Isso permite que ela se envolva em combate de curta distância com a galera e empunhe um rifle como qualquer outro soldado consegue empunhar. Especializado em batalhas aéreas, a galera diz que o seu movimento se assemelha pra caramba com uma fada. Inclusive o apelido dela inicial era de fada, né? Isso embora a maioria da galera, além dos inimigos dela, grite que ela é como um monstro na verdade. Todo mundo conhece ela justamente pelos feitos que ela fez tão jovem, tá ligado? E é um azar pra galera que encontra com ela, infelizmente, né? Mas assim, querendo ou não, é bom pra ela, porque basicamente ela consegue esquivar de todos os alvos mágicos de
de mana por causa da velocidade dela também. E a principal tática dela são sempre focadas em manobrar os oponentes, atraindo eles para perto para poder usar a lâmina de mago, ou então a eliminação em massa por feitiços muito poderosos que ela consegue usar. A guerra aérea pode ser conduzida contra outras aeronaves, inclusive, contra alvos no solo, contra alvos na água, debaixo da água, inclusive. Esse tipo de batalha é quase que inteiramente uma criação do século XX, no qual se tornou um ramo primário das operações militares. Ou seja, resumindo para vocês aqui, para ficar mais interessante vocês entenderem, é mais fácil, basicamente a batalha aérea consegue fazer tudo e se tornou a fonte primária de uso de captar informações. Ou seja, ela consegue ver tudo do céu, cara. Quem não consegue ver tudo do céu? Debaixo d'água tu não vê nada. Na água também é praticamente impossível você ver o horizonte. Agora, lá de cima, tu vê tudo. Tanto o céu, quanto a terra, quanto o mar. É impossível alguma coisa escapar de você. E basicamente isso acelera o processo dela de crescimento. Agora, no caso dela usar o orbe, né, e orar para o ser X, seus olhos ficam até dourados. E a psique física e mental dela aumenta além da extensão de um humano normal. Além disso, ela aumenta também a precisão e previsão de um dos tiros que é capaz de lançar, um poderoso feitiço inclusive que explode em alto nível que poderia destruir uma linha de frente inteira. Isso, no entanto, faz com que ela sofra algumas corrupções mentais e mal se lembre do que aconteceu depois. Ela até carrega um rosário no pescoço, e esse rosário é o único equipamento que impede dela ser corrompida permanentemente. E embora ela tenha um histórico médio em planejamento, a gente também pode dizer que a estratégia dela é boa. Ela tem aptidão especial em habilidades de análise de pensamento crítico. Além disso, ela também pode manipular o plano de acordo com a sua vontade, e a gente já viu isso acontecer livremente em vários outros animes diversos, animes inteligentes, como o caso de Death Note, Code Geass, o próprio Overlord com Demiurgos e Winx fazendo isso tudo. Então, galera, quando ela dá ordem aos seus subordinados, cara, você tem que seguir, mano, porque eles podem esperar punições severas se eles descumprirem a ordem, sacou? Isso já fica totalmente claro até no início da história. O interessante é que mesmo ela sendo uma pessoa sádica na história, ela tem uma extrema fofura, né? Que é algo perigoso. Ela pode facilmente enganar alguém usando as suas habilidades. Por exemplo, durante uma curta conversa com o Capitão Maximilian, ela conseguiu persuadir ele em cair na seleção de um dos 12 cavaleiros durante o arco da Escola da Guerra. E além disso, ela também usou a capacidade de enganar qualquer um com a voz dela, por exemplo, onde ela fingiu ter uma voz infantil, né, uma criança durante o bombardeio da capital de Dacian. E basicamente fingiu que uma criancinha estava falando que ia rolar um ataque nas instalações militares pra galera achar que era uma criancinha. Cara, sanando ainda algumas curiosidades referentes a Yojo Senki, a Tânia também foi comparada com o herói caído da Alemanha, o Manfred von Richthofen, também conhecido como Barão Vermelho. Ambos são considerados como Ace of Aces, né? Que seriam o As dos Ases, ou seja, o mais brabo de todos durante a guerra, né? Os brabos, né? Os mais top de todos durante a Guerra Mundial. Também as realizações dela, da Tânia, também foram comparadas com Eric Hartmann, conhecido como Black Devil, que era altamente temido pelas forças aliadas e pela União Soviética no passado. Isso porque todos os pilotos classificados como Ace of Aces, né, que eram os As dos Ases, foram totalmente abatidos por ele. Então o cara simplesmente era brabo, assim como a Tânia também é braba demais. E aí, seus mitos, gostaram do vídeo, cara? Conheciam a Tânia por um todo, assim, por dentro? Uma personagem incrivelmente fascinante pra gente, cara. Trazendo pra gente uma história também, principalmente com essa temática de guerra, né, fantástica, que eu me amarro, mano. Eu gosto demais. E aproveitando isso, essa deixa de que eu me amarro, eu também espero que você goste e deixe pra gente nos comentários mais sugestões de vídeos sobre Yojo Senki se vocês curtirem. É claro que a gente vai trazer. E não esquece de se inscrever no canal e ativar esse sininho. Você tem que ter o sininho ativado para receber as notificações e poder acompanhar a sua própria sugestão. Pô, tu deixa a sugestão, não se inscreveu, não tá com o sininho, como é que você vai ver? Tem que estar inscrito, tem que estar com esse sininho, mano. Então vem comigo, que quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe que vocês é que mandam aqui, que eu tô sempre trazendo muitas das sugestões, respondendo várias perguntas de vocês sobre vários animes. Então, manda bala e ativa esse sininho aí. Tamo junto sempre, obrigado demais por mais um vídeo, um beijão pra vocês e até a próxima. Valeu!